Capítulo 37. Efeitos gerados por algumas graças divinas. Da boa doutrina nesse sentido. Como devemos querer e lutar para conquistar mais um grau de glória. Tratando-se de bens eternos, não nos impeça dificuldade alguma. Custa-me referir outras graças do Senhor, já sendo tão grandes as que relatei. Dificilmente se poderá crer que Deus as tenha concedido a uma pessoa tão ruim como eu. Mas, obedecendo ao Senhor que o ordenou e a vossas mercês direi algumas coisas apenas para a glória de Deus. Praza ao Senhor que alguém aproveite. Uma vez que o Senhor assim favoreceu a criatura tão miserável, o que não fará por quem o tiver servido de verdade? Que todos se animem a contentá-lo, pois já nesta vida Sua Majestade dá semelhantes provas de seu amor. Primeiro, cumpre entender que há mais e menos nestas graças divinas. Em algumas visões, a glória, a felicidade e a consolação excedem tanto as que o Senhor dá em outras, que fico admirada com a diferença de graus na mesma alegria, ainda nesta vida. Às vezes, é tal a plenitude do regozijo, infundido por Deus numa visão ou num arroubo, que parece impossível desejar mais na terra. E de fato, a alma é incapaz de buscar ou pedir maior satisfação. Mesmo depois que o Senhor me fez entender quão grande é a diferença que há no céu entre as alegrias de uns e as alegrias de outros, vejo que também neste mundo, não põe limites em seus dons, quando lhe apraz. Quisera eu, de minha parte, não ter medida em servir ao Senhor e gastar por Ele toda a minha vida, minhas forças e minha saúde, de modo a não perder por minha culpa um pouquinho de maior felicidade. E assim digo, se me dessem a escolher entre sofrer todos os tormentos imagináveis até o fim do mundo e depois subir um grauzinho na glória, ou sem sofrimento algum ir alegrar-me numa glória um pouco menor, de muito boa vontade tomaria todos os tormentos a troco de fruir um pouquinho mais da compreensão das grandezas de Deus. Vejo que mais o ama e louva quem mais o entende. Não digo que não me contentaria nem me teria por muito venturosa de estar no céu, mesmo no último lugar. Tendo visto o que me fora preparado no inferno, entendo a grande misericórdia que o Senhor nisto me faria. Praza ao Senhor levar-me para seu reino, e não olhar meus grandes pecados. O que digo é que eu não quisera por minha culpa perder o mínimo grau de glória, se isto estivesse a meu alcance, e o Senhor me desse graça para trabalhar muito, e à custa de imensos sacrifícios. Miserável de mim, que com tantas culpas tudo havia perdido. Convém notar igualmente que em cada graça, visão ou revelação que o Senhor me fazia, minha alma ficava com grande lucro. Algumas visões deixavam muitíssimo proveito. Assim foram as de ver a Cristo. Sua enorme beleza ficou impressa em mim e assim o tenho sempre. Para isto bastaria uma só vez, quanto mais fazendo-me o Senhor com tanta frequência esta graça. Ficou-me outro proveito inestimável e foi o seguinte: tinha um grave defeito do qual me vieram danos consideráveis. Começando a perceber que uma pessoa gostava de mim, e acontecendo-me também experimentar afinidade por ela, sentia-lhe tanta afeição que sua lembrança prendia-se demais à minha memória. Não tinha intenção de ofender a Deus, mas gostava de ver, de pensar nela e em suas boas qualidades. Contudo era coisa tão prejudicial, que a alma perdia muito com isto. Depois que vi a grande beleza do Senhor, nunca mais achei quem comparado a Ele me parecesse belo, ou pudesse ocupar meu espírito. Só com um mover de olhos a imagem que guardo na alma, fico neste ponto, com tal liberdade desde então, tudo quanto vejo me parece digno de asco, em comparação das excelências e graças que acho em meu Senhor. Não há ciência nem regalo de espécie alguma que me pareça digno de estima comparados a ouvir uma só palavra daqueles lábios divinos, que me falaram com tanta frequência. A menos que o Senhor, por meus pecados, me tire esta lembrança, acho impossível que alguém ocupe meu pensamento. Basta lembrar um pouquinho este Senhor para recuperar minha liberdade. A alguns confessores acontecia-me naturalmente mostrar amizade. Sinto segurança e sempre gosto muito dos que governam minha alma. Como de fato os considero representantes de Deus, é a eles que meu coração mais se afeiçoa. Por serem prudentes e servos de Deus, eles temiam que houvesse apego e demasia nessa afeição embora santa, e usavam de rigor para comigo. Isto sucedeu após começar a viver inteiramente sujeita à obediência dos diretores, pois antes não lhes tinha tanto afeto. Ria comigo mesma, vendo-os tão iludidos, e tratava de os sossegar, embora nem sempre lhes dissesse claramente até que ponto me sentia e estava desprendida de tudo.
dentro de pouco tempo, à medida que iam falando mais comigo, eles conheciam de quantas graças eu era devedor ao Senhor, e deixavam-se dessas suspeitas, que aliás, só ocorriam no princípio. Vendo o Senhor e com ele conversando tão contínua e intimamente, comecei a sentir por ele maior amor e confiança. Entendi que é Deus, mas é também homem e não se espanta das fraquezas dos homens. Conhece bem nossa miserável natureza, sujeita a muitas quedas em consequência do pecado original que ele veio reparar. Embora seja Senhor, posso tratar com ele como com um amigo. Verifiquei que não é como os reis da terra, que fazem consistir todo o seu poder no aparato exterior. Marcam dias e horas para suas audiências e só certas pessoas lhes podem falar em particular. Se um pobrezinho tem algum negócio a tratar à custa de quantos rodeios, empenhos e trabalhos chega a aproximar-se. E que será falar com o rei? Aqui é proibida a entrada a gente pobre sem brasões. Não há remédio senão recorrer aos mais privados, que de certo não serão pessoas que tenham o mundo debaixo dos pés. Estes nada temem nem devem temer, por isso dizem a verdade, não são feitos para os palácios onde não se tem franqueza. Na corte é forçoso calar o que se desaprova, e nem sequer se ousa ter um pensamento contrário, pelo receio de se prejudicar. Ó Rei da Glória e Senhor de todos os reis, vosso império não é uma armação de pauzinhos. É reino que não tem fim. Não há necessidade de intermediários para chegar a vós. Só de olhar vossa pessoa, logo se vê que sois o único a merecer que vos chamem Senhor. É tal a majestade que mostrais, que não há necessidade de séquito nem de guardas para dar a conhecer que sois rei. Um rei da terra, estando só, raramente se fará reconhecer como tal. Por mais que se queira dar a conhecer, não o acreditarão, pois em si mesmo não tem mais que os outros. É preciso que se veja aparato régio, para crer. É justo usar de certas pompas que dão autoridade. Se não as tiver, não o respeitarão. É que não vem de si, a aparência de poderoso. A autoridade lhe vem de outros. Ó Senhor meu! Ó Rei meu! Quem saberia descrever agora a majestade que tendes? É impossível deixar de ver que sois imperador, por serdes vós quem sois. A visão de vossa majestade enche de assombro. A par de tanta grandeza, Senhor, mais admira ver vossa humildade e o amor que mostrais a uma criatura como eu. Em tudo podemos tratar e falar como quisermos convosco. Passado o primeiro susto e temor de ver a vossa majestade, fica-nos um temor ainda maior, para nunca mais vos ofendermos. Não é por medo de castigo, Senhor meu. Este não conta comparado ao mal de vos perder. São estes os efeitos desta visão, sem falar em outros bens consideráveis que deixa na alma. Se a graça é de Deus, logo se entende pelos benefícios que dela resultam, quando a alma está na luz. Como tenho dito muitas vezes, em certas ocasiões o Senhor quer que a alma esteja em trevas, e privada dessa claridade. Então não é de admirar que tema, quem como eu, se vê tão sem virtudes. Ocorreu-me, agora mesmo, passar 8 dias de tal modo, que parecia não ter noção do que se deve a Deus, nem lembrança de suas graças. Tinha a alma tão limitada e absorta não sei em que, nem como não com maus pensamentos, mas incapaz de os ter bons, que me ria de mim. Gostava de considerar a baixeza da criatura, quando Deus não está continuamente agindo nela. Mas a alma percebe que não está sem ele. Não é como nas grandes tribulações que me acometem por vezes, como já referi. Mas lançando lenha e fazendo o pouco que está a seu alcance, não consegue atear o fogo do amor de Deus. Por grande misericórdia divina, ainda há, e aparece fumaça para que ela perceba não estar esse fogo totalmente extinto. Só o Senhor pode voltar a acendê-lo. Então, por mais que a alma se esforce a soprar e a dispor a lenha, parece que mais o abafe com seus esforços. Creio que o melhor é entregar-se por inteiro, aceitando que só por si mesma de nada é capaz, e ocupar-se, como já disse, em outras obras meritórias. Talvez o Senhor lhe tire a oração para que a ele se entregue, entendendo por experiência própria de quão pouco é capaz. Certo é que me alegrei hoje com o Senhor, e ousei queixar-me de Sua Majestade, dizendo-lhe, Deus meu, não basta que me conserveis presa nesta vida miserável, e que por vosso amor eu a aceite submetendo-me a viver onde sou forçada a comer, dormir, ocupar-me de negócios e tratar com todos.
bem sabeis, Senhor meu, que tudo isso é enorme tormento para mim, mas que suporto-o por amor de vós. São embaraços que me impedem de me deleitar conosco. E será possível que nos poucos momentos que me restam para estar convosco, ainda vos escondais de mim? Como conciliar isto com a vossa misericórdia? Como pode sofrer o amor que me tendes? Creio, Senhor, que se fosse possível esconder-me de vós como vos escondeis de mim, jamais o consentiríeis, pelo amor que me tendes. Mas vós estáis comigo e sempre me vedes. Não pode ser assim, Senhor meu. Reconhecei, suplico-vos, que isto é insultar aquela que tanto vos ama. Estas e outras coisas disse-lhe, tendo sempre em vista, quão benigno era o lugar, que me estava preparado no inferno, em comparação do que eu merecia. Algumas vezes o amor tanto me desatina, que não sei mais de mim, e é com muita convicção que começo nestas queixas, e o Senhor tudo me permite. Louvado seja tão bom Rei! Quem seria capaz de dirigir-se a pessoas da terra com este atrevimento? Ainda ao Rei, não é de admirar que não se ouse falar, pois se lhe deve reverência, assim como aos senhores nobres. Mas já anda o mundo de tal modo, que a vida é curta para aprender as etiquetas, novidades e fórmulas de polidez. O tempo não dá, se quisermos, por outro lado, gastá-lo no serviço de Deus. Eu me benzo de ver o que se passa. O caso é que eu já não sabia como lidar com o mundo, quando aqui me encerrei. Leva-se a mal, o menor descuido, no uso do tratamento muito superior ao que as pessoas merecem. Isto é considerado afronta tão grave, que é preciso dar satisfações e justificar a intenção, quando ocorre alguma inadvertência. E ainda praza a Deus que o aceitem. Torno a afirmar que de fato, não sabia como viver. A pobre alma chega a se cansar. Vê que lhe mandam ocupar o pensamento sempre em Deus e que é necessário assim fazer para se livrar de muitos perigos. Mas, sabe que não há de se afastar uma linha das etiquetas do mundo, sob pena de causar tentações aos que puseram sua honra nestes melindres. Eu já vivia cansada, pois eram não acabar mais de dar satisfações. Não conseguia deixar de cometer numerosas faltas, apesar de toda a atenção e da máxima cautela, e no mundo essas faltas são consideradas graves. E será que haverá desculpa nas comunidades religiosas, onde seria justo haver dispensa deste ponto? Não, pois dizem que os mosteiros devem ser corte e escola de polidez. Para dizer a verdade, não posso entender isto. Penso que talvez algum santo tenha dito que as casas religiosas hão de ser cortês para formar os que querem ser cortesãos do céu, e inverteram o sentido das suas palavras. De certo, quem por justiça deve estar continuamente ocupado em contentar a Deus e esquecer-se do mundo, como poderá andar com tais preocupações e com tão grande cuidado de agradar aos mundanos? Em coisas que variam tão frequentemente? Ainda seria suportável se de uma vez por todas pudéssemos aprendê-las. Mas até para o cabeçalho das cartas já é preciso, por assim dizer, haver cátedra onde se ensine a dar os tratamentos ou títulos. Ora se deixa a margem num lado do papel, ora no outro. A quem se costumava tratar de magnífico já se deve chamar ilustre. Não sei onde isto há de parar. Ainda não completei 50 anos, e já tenho visto tantas mudanças, que não sei mais como fazer. O que será dos que nascem agora, se viverem muito? De certo tenho pena dos que são espirituais e se veem, por algum santo intento, obrigados a viver no mundo. Que terrível cruz tem nesta matéria! Se todos aceitassem em se fingir de ignorantes nesta ciência, de muito trabalho se livrariam consentindo em ignorá-la. Vejo agora em que tolice estou metida. Tratando das grandezas de Deus, vim a discorrer sobre as baixezas do mundo. Já que o Senhor me fez a graça de o deixar, quero sair dele totalmente. Deixemos isto por conta daqueles que com tanto trabalho sustentam essas ninharias. Praz a Deus que na outra vida, que é imutável, não tenhamos de as pagar caro. Amém. Capítulo 38. Vários grandes favores que o Senhor lhe fez, mostrando-lhe alguns segredos do céu. Visões que Sua Majestade lhe concedeu. Efeitos que produziam e os grandes proveitos que lhe deixavam na alma. Uma noite estando tão doente, a ponto de querer dispensar-me de ter oração, tomei um rosário para rezar vocalmente, procurando não recolher o intelecto. Estava retirada num oratório.
Quando mais o Senhor quer, de pouco valem nossas diligências. Ao cabo de bem pouco tempo sobreveio-me um arrebatamento de espírito, com tanto ímpeto, que não houve resistência possível. Parecia-me estar dentro do céu, e as primeiras pessoas que lá vi, foram meu pai e minha mãe. Contemplei coisas tão sublimes, em tão pouco tempo como o de um Ave Maria. Fiquei fora de mim, tendo por raro tal favor. Isto de ser em tão breve tempo não posso assegurar. Seria mais talvez. Porém tive a impressão de muito pouco tempo. Temi alguma ilusão. Mas não me pareceu engano. Não sabia o que fazer. Tinha grande vergonha de ir ao confessor relatar isto, não por humildade, creio eu, mas pelo temor de que zombasse de mim e me perguntasse se eu era São Paulo ou São Jerônimo para ver coisas do céu. Por haverem tido estes gloriosos santos coisas semelhantes, mais intimidada ficava eu e não fazia senão chorar muito, porque me parecia disparate. Enfim, mesmo sentindo muito, fui ao confessor. Jamais ousei calar coisa alguma, por mais que me custasse dizê-la, pelo grande medo que tinha de ser enganada. Ele, vendo-me tão aflita, muito me consolou com boas palavras, e tirou-me toda a angústia. Com o decorrer do tempo aconteceu, e acontece ainda certas vezes, ir-me o Senhor mostrando maiores segredos. É impossível a alma querer ver mais do que se lhe representa. Não há meio algum. De cada vez, eu só via o que o Senhor queria mostrar-me. Era tanto, que a menor parcela bastaria à alma para ficar encantada e com muito proveito, estimando e tendo em pouco todas as coisas da vida. Quisera eu poder dar a conhecer alguma parte mínima do que entendia nessas revelações, e pensando como poderia exprimir, creio que é impossível. A diferença entre a luz que vemos e a que então nos é representada é tão grande, que apesar de ambas serem luz, não há comparação. Mesmo a claridade do sol parece desbotada. Em suma, por mais sutil que seja, a imaginação não é capaz de pintar nem de esboçar esse esplendor, nem coisa alguma das que o Senhor me dava a entender com uma felicidade tão absoluta que não se pode explicar. Todos os sentidos se deleitam em tão alto grau, com tanta suavidade, que jamais se poderia enaltecer o bastante. Por isso, é melhor calar-me. Uma vez, o Senhor me havia mostrado assim coisas admiráveis, durante mais de uma hora. Parecia não querer afastar-se de meu lado. Disse-me: vê, filha, o que perdem os que são contra mim, não deixes de lhes dizer. Senhor meu, tão pouco aproveitam minhas palavras, aos que estão cegos com suas obras, se o Senhor não os ilumina. Alguns aos quais esclarecestes, tiraram proveito dos relatos que lhes fiz de vossas grandezas. Mas vendo-as, Senhor meu, manifestadas a criatura tão vil e miserável, admiro-me de que me tenham acreditado. Bendito seja vosso nome e bendita a vossa misericórdia. Ao menos, no que me toca, sensível melhora notei em minha alma. Após estas graças, quisera ela estar sempre junto de vós, e não tornar a viver. Ficou-me grande desprezo de tudo o que há na terra. Parece-me cisco. Vejo quão baixo descemos, ocupando-nos em coisas que passam. Quando fazia companhia àquela senhora, já citada certa vez, sobreveio-me uma crise de coração com fortes dores que costumava ter, e de que não sofro mais. Por ser muito caridosa, a senhora quis que eu visse suas ricas e valiosas joias de ouro, e pedrarias, sobretudo um adereço de diamantes muito apreciado. Ela supunha que assim me permitiria agradável distração. Mas eu me ria no íntimo e ao mesmo tempo sentia pena, vendo de um lado o que os homens estimam, e de outro lado, o que o Senhor nos reserva. Fiquei pensando que mesmo com esforço, ser-me-ia impossível prezar aquelas coisas, a menos que o Senhor me tirasse a lembrança de outras. Isso para a alma significa grande poder. Tão grande creio eu, que só o entenderá quem o possuir. É o natural, e verdadeiro desapego que não nos advém de nosso esforço. É tudo obra de Deus. O Senhor mostra-nos iguais verdades de tal modo que se gravam em nosso espírito. Vemos claramente que por nós mesmos não poderíamos adquiri-las em tão breve tempo. Também fiquei com menos medo da morte, que eu sempre temera muito. Parece-me ela agora, coisa facílima para quem serve a Deus, pois num momento se vê a alma livre deste cárcere, e posta em descanso.
Fazer Deus elevar-se o espírito nestes arrebatamentos, e mostrar-lhe coisas tão sublimes, afigura-se-me muito parecido ao que se passa quando sai do corpo uma alma, que num instante, se vê de posse de todo o bem. Não falemos das dores da separação, que delas nenhum caso se há de fazer, tanto mais que os que muito tiverem amado a Deus, e abandonado as coisas desta vida, mais suavemente devem morrer. Penso que também me valeu muito este tipo de visão, para me ajudar a conhecer nossa verdadeira pátria, e ver que aqui na terra somos peregrinos. Grande coisa é contemplar o que há por lá, e saber onde havemos de viver, porque, se alguém tem de ir de mudança para uma terra, de grande ajuda lhe é, para passar as fadigas da viagem, já ter visto que é lugar onde há de viver muito a seu descanso. Também, deixa facilidade para pensar as coisas do céu, e buscar que nelas esteja nossa confiança. Só o olhar para o céu produz recolhimento, porque como aprouve ao Senhor mostrar uns vislumbres do que há por lá, a alma se põe a pensar no que viu. Com frequência os que me acompanham e consolam são os que lá vivem, segundo me foi dado saber. Vejo-os como verdadeiramente vivos, já os desta vida, parecem-me tão mortos que todo o mundo, sinto não me faz companhia, sobretudo quando tenho os ímpetos de que falei. Tudo quanto vejo com os olhos do corpo é como se fosse sonho ou farsa. O que já tenho visto com os olhos da alma, eis o que desejo, e sinto-me morrer por estar tão distante dessa realidade. Logo, é imensa graça que o Senhor faz a quem dá visões assim. São de grande proveito e ajudam a alma a levar sua cruz, que é bem pesada. Nada a satisfaz, tudo a aborrece. Se o Senhor não permitisse que de vez em quando se esquecesse, embora volte a lembrar, não sei como poderia viver. Bendito e louvado seja Deus para todo o sempre. Pelo sangue que seu Filho derramou por mim, praz a sua majestade não me aconteça como a Lúcifer, que por sua culpa tudo perdeu. Deus não o permita, por quem é. Algumas vezes tenho não pouco temor. Por outro lado e com frequência encontro segurança na misericórdia do Senhor, pois se dignou fazer-me entender algo de tão grandes bens e fez-me também começar, de certo modo, a me alegrar neles. O Senhor não me soltará de sua mão para que eu me perca, depois de me haver tirado de tantos pecados. Isto rogo a vossa mercê que eu suplique sempre. A meu ver as graças que ficam ditas não são tão grandes quanto a que agora vou contar. Além de muita fortaleza, esta me deixou na alma bens inumeráveis. Aliás, considerada por si só, cada uma das graças é de valor tal, que não se podem comparar umas com as outras. Numa vigília do Espírito Santo, após a missa, fui a um lugar bem afastado, onde costumava ir para ter oração. Comecei a ler no cartusiano o trecho referente à festa. Cheguei aos sinais que hão de ter os iniciantes, os proficientes e os perfeitos para entenderem se o Espírito Santo está com eles. Li o que se refere a estes 3 estados e pareceu-me, tal qual podia perceber, que por bondade de Deus, ele não deixava de estar comigo. Pus-me a louvá-lo, lembrando-me de que outrora, lendo o mesmo trecho, via muito bem que estava destituída de tudo aquilo. Agora, ao contrário, achava tudo em mim e conhecia as grandes graças que havia recebido do Senhor. Neste ponto, comecei a meditar o lugar que havia merecido no inferno, pelos meus pecados. Dava muitas graças a Deus, pois quase não reconhecia minha alma, de tal modo se achava transformada. No meio destas reflexões, sobreveio-me forte ímpeto sem que eu entendesse a causa. A alma parecia querer sair do corpo, não cabendo mais em si. Não se achava capaz de esperar tanto bem. O ímpeto era tão excessivo e irresistível, que a meu ver, era diferente das outras vezes. Não entendia o que se passava na alma, nem o que pressentia, de tão alterada que estava. Busquei um apoio, porque totalmente sem forças, nem podia ficar sentada. Estando assim, vejo sobre minha cabeça uma pomba, bem diferente das daqui da terra. Não tinha penas nas asas, mas umas conchinhas que lançavam por toda a parte grande esplendor. Era bem maior que uma pomba comum. Parecia-me ouvir o ruído de suas asas. Durou talvez, pouco tempo. A alma estava já em tal enlevo, que perdendo-se a si, perdeu de vista a pomba. Com a presença de tão bom hóspede, acalmou-se o espírito. A graça era tão maravilhosa que a princípio a tinha preocupado e espantado. Mal começou a regozijar-se, logo perdeu o medo, e com a felicidade, entrou em quietude ficando em êxtase.
Imensa foi a glória deste arroubamento. Fiquei o resto da Páscoa, tão embevecida e estonteada, que não sabia o que fazer. Não podia explicar como, em minha baixeza, mereci tão alto favor, tão insigne graça. Desde esse dia percebo em mim grande proveito. O amor de Deus cresceu em minha alma e as virtudes fortaleceram-se. Seja bendito e louvado para sempre. Amém. De outra vez, vi a mesma pomba sobre a cabeça de um padre da Ordem de São Domingos, com a diferença de que os raios e o resplendor de suas asas se estendiam muito mais. Foi-me revelado que ele traria muitas almas para Deus. Em outra ocasião, vi Nossa Senhora colocar um manto muito alvo no licenciado dessa mesma ordem ao qual me tenho referido algumas vezes. Disse-me ela, que lhe dava tal manto porque a servira auxiliando a fundação deste mosteiro, e como sinal de que para o futuro guardaria a pureza de sua alma de modo a preservá-la de pecado mortal. Tenho por certo que isso se deu, e tanto quanto se pode entender, é fora de dúvida, tal a sua penitência nos poucos anos que ainda viveu e tal a santidade de sua morte. Um frade que então o acompanhava, contou-me que antes de expirar ele dissera que era assistido por São Tomás. Morreu com grande felicidade e desejo de sair deste desterro. Algumas vezes me tem aparecido com imensa glória, revelando-me várias coisas. Sua oração era tão sublime, que próximo de seu fim, quis distrair-se em razão da extrema fraqueza. Não o conseguia porque tinha frequentes arroubamentos. Escreveu-me pouco antes de morrer, perguntando-me de que meio se valeria, pois quando acabava de celebrar a missa, ficava arroubado por muito tempo, sem poder evitá-lo. Deu-lhe o Senhor, no fim, o prêmio do muito, que eu havia servido toda a vida. Quanto ao reitor da Companhia de Jesus, o padre Gaspar de Salazar, do qual por vezes tenho feito menção, tive conhecimento de altos favores, que o Senhor lhe fazia, os quais não comento para não me alongar. Sofreu uma vez, grande tribulação, foi muito perseguido e viu-se em extrema aflição. Estando eu um dia a ouvir missa, vi Cristo na cruz, durante a elevação da hóstia. Encarregou-me de lhe transmitir algumas palavras de consolo e outras de aviso do que estava por vir, lembrando-lhe quanto havia sofrido por ele, e animando-o a se preparar para sofrer. Infundiu-lhe isso muito consolo e ânimo. Tudo se deu depois, como o Senhor me havia dito. Tenho visto grandes coisas dos membros da ordem deste padre, que é a Companhia de Jesus, e de toda a ordem junta. Por vezes os vi no céu, com bandeiras brancas nas mãos, além de outras coisas admiráveis, que deles tenho entendido. Daí resulta que dedico a esta ordem grande veneração, porque tenho tratado muito com os seus membros, e vejo que sua vida corresponde ao que deles o Senhor me deu a entender. Uma noite, estando em oração, começou o Senhor a trazer-me à memória quão má tinha sido minha vida, dizendo-me algumas palavras que me infundiram grande confusão e pesar. De fato, embora não proferidas com severidade, suas palavras causam tal mágoa e dor, que deixam a alma aniquilada. Uma só, a faz progredir mais no conhecimento de si mesma do que muitos dias de meditação sobre a nossa miséria. Todas as suas palavras têm um cunho de verdade, a que não se pode resistir. O Senhor representou as afeições tão frívolas que eu tivera outrora. Disse-me que devia considerar grande graça a que me fazia querendo, e admitindo que lhe fosse dedicado um amor, como era o meu, outrora tão mal gasto. Outras vezes, recordou-me do tempo em que eu parecia pôr minha honra em ir contra a sua. E ainda em outras, que ponderasse quanto lhe devia, pois quando ele estava a me dar graças, maiores ofensas recebia de mim. Caindo eu em alguma falta, o que não é raro, de tal modo o Senhor me infunde luz para perceber, que fico por assim dizer, aniquilada. Ocorre isso com frequência pois cometo muitas. Acontecia-me ser repreendida pelo confessor, e procurando consolo na oração, aí achava a repreensão verdadeira. Retomo, o que estava dizendo. Como o Senhor começou a me trazer à memória minha vida ruim, pensei, no meio de minhas lágrimas, que talvez quisesse fazer-me alguma graça, pois na ocasião não me recordava de ter cometido falta recente. Digo assim, porque sempre quando recebo alguma graça particular, isto ocorre após eu me ter aniquilado interiormente. Penso que o Senhor assim faz para que eu veja melhor quão longe estou de merecê-las. Pouco depois meu espírito foi arrebatado com tal ímpeto, que me pareceu ficar quase totalmente fora do corpo.
De fato, em tal estado, a alma percebe que continua unida ao corpo. Vi a humanidade sacratíssima com tão excessiva glória como jamais vira. Manifestou-se repousando no seio do Pai. Não saberei dizer como foi. Sem ver, sentia-me em presença daquela divindade. Fiquei muitíssimo abalada, que passei muitos dias, ao que me lembro, sem poder voltar a mim. Parecia-me ver continuamente aquela majestade do Filho de Deus, embora não fosse como da primeira vez. Por mais breve que seja, sua presença imprime-se na imaginação, de modo a não se apagar durante algum tempo. E daí resulta não só grande consolo, como também muito proveito. Mais 3 vezes recebi a graça desta visão. Segundo me parece, é a mais elevada das visões com que o Senhor me tem favorecido, e são imensos os efeitos benéficos que produz. Purifica totalmente a alma e tira toda a força aos atrativos dos nossos sentidos. É chama grandiosa, que parece abrasar, e aniquilar todos os desejos da vida. Embora, glória a Deus, já os não tivesse de coisas profanas, aqui me foi perfeitamente revelado como tudo é vaidade, e como são vãs as grandezas da terra. É ensinamento profundo que eleva os desejos à pura verdade. Deixa impressa uma reverência que não sei explicar, bem diferente de tudo quanto se pode adquirir aqui embaixo. Causa à alma grande espanto ver que teve, e outros têm a ousadia de ofender a majestade do Altíssimo. Já tenho falado nos efeitos que as visões e outras graças causam, e afirmei haver maior ou menor fruto. O desta última visão é grandíssimo. Depois disso, quando me aproximava para comungar, sentia que os cabelos se eriçavam em minha cabeça, recordando-me daquela majestade infinita que tinha visto, e pensando que é o próprio Deus que está no Santíssimo Sacramento. Ficava quase aniquilada. Tanto mais que muitas vezes ainda permite o Senhor que eu veja na hóstia. Ó Senhor meu! Se não encobrisseis vossa grandeza, quem ousaria ir tantas vezes juntar coisa tão suja e miserável com a vossa imensa majestade? Bendito sejais, Senhor! Louvem-vos todos os anjos e todas as criaturas, porque assim concedeis vossas dádivas à nossa fraqueza, para regozijarmo-nos de tão soberanas graças, sem ficarmos apavorados pelo vosso grande poder, como gente fraca e miserável, a ponto de nem ousarmos desfrutá-las. Poderia acontecer-nos o que sei, de certo, haver ocorrido a um lavrador que encontrara um tesouro. Viu-se inesperadamente possuidor de tantas riquezas, que muito superavam seu espírito mesquinho. Sem saber como as aproveitar, começou a se preocupar e afligir, a ponto de lentamente definhar e afinal vir a morrer. Se ao invés de as achar juntas, as tivesse recebido aos poucos, ficaria mais contente do que quando era pobre, e não teria perdido a vida. Ó riqueza dos pobres, quão admiravelmente sabeis sustentar as almas! Sem que vejam de uma vez tão grandes riquezas, pouco a pouco as ides mostrando. Desde aquela visão, quando contemplo majestade tão suprema, dissimulada em coisa tão pequenina como é a hóstia, não me canso de admirar tão excelsa sabedoria. Não sei como me atreveria a me aproximar do Senhor, se Ele, que me fez e ainda faz tão grandes graças, não me desse coragem e forças. Sem Ele, sequer poderia eu dissimular e deixar de dizer em altas vozes tão maravilhosos prodígios. Sim, que sentirá uma criatura miserável como eu, aproximando-se deste Senhor de tão imensa majestade, nas ocasiões em que lhe apraz mostrar-se aos olhos de minha alma? Uma boca, que ofendera com tantas palavras o mesmo Senhor, como há de tocar naquele corpo gloriosíssimo, puríssimo e piedosíssimo? Eu, carregada de abominação, tendo gastado a vida com tão pouco temor de Deus. Na verdade, ao ver o amor que aquele rosto de tanta beleza lhe mostra com suma ternura e afabilidade, a mágoa e aflição da alma, por não ter servido a Deus, é muito maior do que o temor que lhe causa a majestade que nele aparece. Mas, como poderia expressar quais foram meus sentimentos em 2 ocasiões em que vi o que agora vou referir? Realmente, Senhor meu, e glória minha, quase me atrevo a dizer que de algum modo mereci alguma coisa em vosso serviço pela imensa aflição que senti na alma. Ai de mim, não sei o que digo, e quase não sei quem fala enquanto isto escrevo. É que me acho perturbada e como fora de mim, por trazer à memória semelhantes coisas. Se o sentimento viera de mim, bem poderia alegar ter feito alguma coisa por vós, Senhor meu. Nada fiz de minha parte. Nem um só bom pensamento pode haver, se não o dais.
sou eu a devedora, Senhor, e vós o ofendido. Uma vez, aproximando-me para comungar, vi com os olhos da alma, ainda mais claramente do que se vê com os olhos do corpo, 2 demônios de abominável figura. Pareciam rodear com os chifres a garganta do pobre sacerdote. Na partícula que eu ia receber, vi meu Senhor, com a majestade de que falei, posto naquelas mãos, que conheci claramente serem criminosas. Entendi estar aquela alma em pecado mortal. Que seria, Senhor meu, ver vossa beleza entre figuras tão abomináveis? Estavam os demônios como que amedrontados e aterrorizados diante de vós. Creio que de boa vontade fugiriam se os deixasseis ir. Acometeu-me tão grande perturbação, que nem sei como pude comungar. Deu-me um grande temor. Pareceu-me que se fosse visão de Deus, o Senhor não teria permitido que eu percebesse o mau estado daquele infeliz. Disse-me o mesmo Senhor que rogasse por ele, e que assim havia permitido para me dar a entender, qual a força que tem as palavras da consagração, e como Deus não deixa de estar ali, mesmo seja mau o sacerdote que as pronuncia. Acrescentou que ponderasse sua grande bondade, que se põe em mãos inimigas só para bem meu e de todos. Tive compreensão nítida de como os sacerdotes têm mais obrigação de serem bons do que os outros. Vi que coisa atroz é receber este santíssimo sacramento indignamente e a que ponto o demônio é senhor da alma em pecado mortal. Essa visão foi de grande proveito para mim. Deu-me profundo conhecimento de quanto devia a Deus. Seja Ele para sempre bendito. Ocorreu-me, de outra vez, um fato semelhante que me deixou muitíssimo aterrorizada. Estando eu em certo lugar, morreu um homem que viverá bem mal, durante muito tempo, como vim a saber depois. Havia 2 anos que estava enfermo. Em alguns pontos dera mostras de se haver corrigido. Morreu sem confissão, mas apesar de tudo não acreditava que seria condenado. Enquanto lhe amortalhavam o corpo, vi que muitos demônios o agarravam, e pareciam divertir-se com ele, torturando-o, espetando-o com grandes garfos e lançando-o de um lado para o outro, o que me causou enorme pavor. Quando vi que o levavam a enterrar, com as mesmas honras e cerimônias que os demais, fiquei pensando na bondade de Deus em não querer que fosse difamada aquela alma, nem conhecida como inimiga sua. Eu estava meio assombrada com o que tinha visto. Durante todo o ofício não avistei demônio algum. Depois, quando baixaram o corpo à sepultura, era tanta a multidão dos que estavam dentro para pegá-lo, que fiquei fora de mim com aquela vista. Tive necessidade de não pouco ânimo para dissimular. Considerava o que fariam daquela alma, pois de tal modo se apoderavam do triste corpo. Provera ao Senhor que todos os que estão em mau estado presenciassem, como eu, espetáculo tão horripilante. Penso que contribuiria muito para que se movessem a bem viver. Tudo isto me faz conhecer melhor o que devo a Deus, e de que males me livrou. Fiquei muito temerosa, até que dei conta do caso a meu confessor, suspeitando alguma ilusão do demônio para difamar aquela alma, embora não fosse tida por muito cristã. Verdade é que sinto temor sempre que me recordo deste fato, e não o tenho em conta de ilusão. Já que comecei a referir visões de defuntos, quero contar algumas coisas que o Senhor me revelou de várias almas. Direi poucas, para abreviar e por não haver vantagem, quero dizer, não me parece ter proveito. Disseram-me que tinha morrido um antigo provincial nosso, com o qual eu tinha tratado, recebendo dele alguns favores. Na ocasião da morte governava outra província e era pessoa de grande virtude. Com a notícia do falecimento fiquei perturbada e temi por sua salvação. Tinha sido prelado 20 anos, o que sempre me inspira temor, por me parecer muito perigoso ter encargo de zelar pelas almas. Com grande aflição entrei no oratório. Dei-lhe todo o bem que tinha feito em minha vida, que pouco seria, e disse ao Senhor que suprisse com seus méritos, o que faltava àquela alma para sair do purgatório. Estando a pedir isto ao Senhor, do melhor modo que podia, pareceu-me vê-lo sair das profundezas da terra, a meu lado direito, e logo o vi subir ao céu com grandíssima alegria. Embora fosse bem velho, apareceu-me como tendo apenas 30 anos e até menos, com o rosto resplandecente. Esta visão foi rápida, mas deixou-me grandemente consolada. Não pude mais ter pesar de sua morte, embora visse muitas pessoas aflitas, pois era muito querido. Minha alma sentia tanta consolação, que nada me importava. Não podia duvidar de ser boa a visão,
quero dizer, tinha certeza de não ser enganosa. Não havia mais de 15 dias que ele tinha morrido. Não me descuidei, todavia, de procurar que o encomendassem a Deus e também o fiz, embora não com o fervor com que faria se não o tivesse visto. Ele morreu muito longe daqui, mas depois eu soube da morte que o Senhor lhe dera. Foi de tão grande edificação, que deixou a todos admirados pelo conhecimento, lágrimas e humildade com que findou seus dias. Quando o Senhor me faz ver assim alguma alma, e depois a quero encomendar à Sua Majestade, tenho impressão de que é dar esmola ao rico. Uma religiosa, grande serva de Deus, tinha morrido no meu mosteiro, havia pouco mais de 1 dia e meio. Durante o ofício de defuntos, que por ela se recitava no coro, uma das monjas estava lendo uma lição e eu de pé, ao lado, para dizermos juntas o versículo. No meio da lição pareceu-me ver a alma sair das profundezas da terra, do mesmo lugar que a visão precedente, e ir para o céu. Não foi visão imaginária como aquela do provincial, senão das outras sem imagem, das quais já falei, que deixam tanta certeza quanto as que se veem. Outra monja morrera no mesmo convento. Desde há 18 ou 20 anos tinha vivido sempre enferma, e era grande serva de Deus, não faltando jamais ao coro, e muito virtuosa. Eu estava certa de que não entraria no purgatório, porque tinha passado por muitas enfermidades, antes lhe sobrariam méritos. Durante as horas, conforme a regra, antes que a enterrassem, havendo decorrido umas 4 horas depois da morte, vi que saía das profundezas da terra e ia para o céu. Estando eu num colégio da Companhia de Jesus, atribulada com os grandes padecimentos de alma e de corpo, que sofria algumas vezes, e ainda sofro, sentia-me de tal maneira, que me parecia incapaz de ter um bom pensamento. Tinha morrido durante a noite um irmão daquela casa. Estando eu, como podia, a confiá-lo a Deus, e ouvindo por ele missa de um padre da companhia, sobreveio-me um grande recolhimento. Vi-o subir ao céu, com muita glória, e o Senhor ia com ele. Entendi que era particular favor, ir acompanhado pelo Senhor um frade de nossa ordem, muito bom religioso, estava gravemente enfermo. Enquanto eu ouvia a missa, sobreveio-me um súbito recolhimento. Vi que tinha morrido e subia ao céu sem entrar no purgatório. Como vim a saber depois, expirou na mesma hora em que tive a visão. Admirei-me de não ter passado pelo lugar de expiação. Foi-me dado a entender, que por ter sido religioso que tinha correspondido à sua profissão, havia lucrado as bulas da ordem referentes ao purgatório. Não sei por que razão entendi isto. Penso que deve ser, porque o fato de ser religioso não consiste no hábito, isto é, não basta vesti-lo para usufruir dos privilégios do estado de maior perfeição, que é a vida religiosa. Não quero referir mais destas coisas, embora sejam muitas as que tenho visto por mercê do Senhor, pois repito, não vejo utilidade. Mas de todas as almas que me foram mostradas, nunca entendi que alguma deixasse de passar pelo purgatório, exceto este religioso, o Santo Frei Pedro de Alcântara e o padre dominicano de que falei. De algumas almas, aprouve ao Senhor, mostrar-me os graus que têm de glória, revelando-me os lugares que ocupam no céu. É grande a diferença que há entre umas e outras.